Sejam bem-vindos ao Jornal Neojus, um jornal feito por professores que comentam as matérias que foram pautas na mídia durante essa última semana. E vamos diretamente às manchetes com a professora Tatiana Andrade. Olá, professora! Olá, Cabezão! Vamos às notícias que foram destaque nesta semana. Pesquisa revela que, por dia, 15 mil brasileiros têm o WhatsApp clonado. Fraudes cresceram 25% em setembro. Devolução em dobro por cobrança indevida não exige má-fé comprovada, diz STJ. TRT de Minas Gerais. Trabalhador rural que sofreu tortura, agressões físicas e ameaça de morte pelo empregador será indenizado. STJ. Usufruto vidual não pode ser reconhecido se o cônjuge tiver sido beneficiado com meação na separação de corpos. Departamento de Justiça e 11 estados americanos processam o Google por práticas ilegais para manter o monopólio. STJ julga se é possível condenar apenas com base em reconhecimento por foto. As frentes em ação trabalhista devem ser consideradas crédito quirografário na recuperação judicial. STF dará a palavra final sobre vacinação obrigatória. E a quinta turma do STJ altera entendimento e anula a conversão de ofício da prisão em flagrante para a prisão preventiva. O professor Aldran vem também com as dicas culturais. É com você, Cabezão. Obrigado, professora. Está no ar o Jornal Neojus. Pesquisa revela que 15 mil brasileiros têm o aplicativo WhatsApp clonados por dia. E essas fraudes aumentaram agora no mês de setembro em torno de 25%. Para comentar essa notícia que é tão preocupante para todos nós, eu convido aqui a professora Rúbia Ferrão. Salve, professora! De fato, a informação de que cerca de 15 mil contas são clonadas por dia no principal aplicativo de mensagens instantâneas é algo realmente preocupante. As pessoas que realizam essa prática cometem aí os mais variados tipos de crimes, como o crime de criação de vírus, o crime de invasão de dispositivo informático e o próprio estelionato. Afinal, se valem da ingenuidade das pessoas para ter vantagem econômica. Você que é usuário desses aplicativos precisa ali habilitar o duplo fator de autenticação, estar alerta, não compartilhar senhas, não compartilhar credenciais, evitar de clicar em links. E você que recebe um contato precisa estar atento, porque se o texto bater com o contexto na chamada engenharia social, você pode ser uma vítima fácil. Então, recebeu um contato muito urgente, muito estranho, com uma vantagem muito grande, desconfie. Não compartilhe suas credenciais, principalmente senha, links de acesso, não compartilhe suas informações e tenha atenção nas ruas digitais. Obrigado, professora. Até a próxima. O Superior Tribunal de Justiça proferiu o entendimento de que para a devolução em dobro diante de cobrança indevida não é necessário comprovar má-fé. Essa é uma decisão muito interessante, né? Então, o que seria isso? Quando nós somos cobrados por algo indevidamente, nós temos direito, né, como diz o Código de Defesa do Consumidor, se já tivermos pago, a receber no valor dobrado, tá? Então, nesse momento eu convido aqui o professor José Geraldo Brito Filomeno para que, com as suas sábias palavras e análise, comente um pouco sobre esse assunto. Salve, professor Filomeno! Pois é, professor Cabeção, é surpreendente essa uniformização de jurisprudência, né, do Superior Tribunal de Justiça reunindo as 4 turmas, né, da Corte Especial. Isso eu diria que surpreendente porque contraria até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 159, que diz exatamente que a cobrança excessiva de boa-fé não dá lugar a sanções. E eu tenho que explicar um pouquinho o porquê desse parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor, por que nós colocamos lá? Porque, na verdade, não foi novidade. O Código Civil de 1916 já continha o artigo 1531, que dizia que aquele que demandasse, veja bem, que cobrasse judicialmente alguém por uma dívida já saldada, ou inexistente, ou prescrita, ou inexigível,
por qualquer motivo, estaria sujeito ao pagamento do dobro daquilo que foi pago ou estava sendo demandado. Ora, desde que houvesse má-fé. E nós, então, colocamos, só que com uma diferença no Código do Consumidor. Pelo Código do Consumidor, não há que haver necessariamente uma demanda, basta que haja a cobrança por qualquer meio, e geralmente por meio vexatório, muitas vezes, ou então ameaçando o consumidor, ou então já lhe mandando a fatura sob pena de mandar o nome dele para o SPC, por exemplo, se ele não cumprir, não pagar aquilo que ele acha que já pagou mesmo. Tá? Então é surpreendente, porque, na verdade, o artigo 1531 do Código Civil de 16 foi repetido pelo artigo 940 do atual Código Civil, que diz exatamente isso, que também é aquele que demandar a cobrança de dívida inexigível, inexistente, ou já prescrita, etc., fica sujeito a devolver o dobro. Tá? Só que aí nós estamos em um relacionamento entre iguais no Código Civil. No Código Consumidor, nós estamos diante de um vulnerável de um lado e de um fornecedor do outro. Então, eu acho que a pacificação da jurisprudência tem muito a ver com esse princípio da vulnerabilidade e, portanto, prescindindo da boa-fé. Se bem que, até então, havia essa polêmica entre as turmas do STJ. É isso que eu tinha a ponderar nessa oportunidade. Até mais ver. Professor, muito obrigado, viu? Até a próxima. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais proferiu uma decisão no qual houve uma condenação ao empregador que acabou torturando, agredindo e ameaçando de morte um empregado. Para comentar essa matéria de um acontecimento surreal, que infelizmente ainda em 2020 nós assistimos, eu convido o professor Domingos Sávio Zainag. Salve, professor Domingos! Olá, Ricardo. Olá, amigos do Jornal Neojus. Vamos comentar essa notícia extremamente triste, para dizer o mínimo, que deixa todos nós que estudamos e trabalhamos com direito, e particularmente direito do trabalho, indignados. O lado bom, se é que a gente pode falar um lado bom numa notícia como essa, é que as pessoas percebem que o direito do trabalho ainda ele faria falta se não existisse. Um direito em construção, porque, veja, um trabalhador ser torturado para confessar um delito do ponto de vista criminal, e que seria uma falta trabalhista, que ensejaria a dispensa por justa causa, ele foi submetido a um dos mais hediondos crimes que um ser humano pode praticar contra o seu semelhante, ou que possa praticar contra o seu semelhante, que é a tortura. E crime até inafiançável. Não sei como está na área criminal essa situação, mas a área trabalhista já deu um recado, condenou em R$10 mil o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a empresa ou o empregador, enfim, quem foi aí o causador desse gravame à vida, à integridade física, psíquica do trabalhador e um atentado contra a dignidade da pessoa humana. Se eu posso criticar essa decisão, somente um ponto. O valor foi muito baixo, R$10 mil. Não vai, a meu ver, fazer muita diferença na vida desse fazendeiro, E também não mudem muito a vida do trabalhador, porque essa dor, ainda que ele fosse indenizado em R$100 mil, de nada adiantaria, mas precisaria servir de exemplo para que os empregadores soubessem, fiquem sabendo, eu acho que esse é o melhor tema, que se adotar esse tipo de atitude, a Justiça do Trabalho irá reparar o trabalhador. É isso, meus amigos. Tristes tempos. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O STJ decidiu que
o usufruto vidual, ele não pode ser reconhecido se o cônjuge tiver sido beneficiado com meação na separação de corpos. O que é o usufruto vidual? Nós temos uma garantia na lei de que o cônjuge, quando ele concorre com os descendentes, enfim, do falecido, ele tem direito a permanecer no imóvel até a sua morte. Então nós estamos agora analisando uma decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e confirmado pelo STJ, no qual eu convido aqui a professora Carla Matucci para poder trazer maiores detalhes sobre o que ocorreu. Olá, professora Carla, seja bem-vinda. Na realidade, esse recurso foi por parte de uma viúva que pleiteava o reconhecimento para atribuir-lhe o quê? O direito ao usufruto vidual, ainda sob a égide do Código Civil de 16. Mas, nesse sentido, a decisão tem alguns elementos de extrema importância. Por quê? Porque ela dizia, olha, eu preenchi os 2 requisitos que são necessários para atribuição. Quais sejam? Eu estava casada ainda com o falecido. E mais, eu não havia me casado no regime da comunhão universal de bens, ou seja, meu regime de bens era diverso do que proibia o usufruto vidual. Acontece que esta viúva já estava separada de corpos por decisão judicial há 2 anos, ou seja, da data do falecimento, retroativamente, ela já estava separada de corpos do falecido. E nessa separação de corpos, foi-lhe atribuída grande parte do patrimônio do falecido. O que ela pretendia? Além do quinhão que ela já tinha tomado posse por ocasião da separação de corpos, ela desejava, quanto a outros bens, o usufruto vidual. E a decisão da STJ não lhe foi favorável, mas o fundamento também é importante. Por quê? Porque o ministro, fazendo uma retrospectiva da existência do Instituto do Usufruto Vidual, do 1611 do Código Civil de 16, dizia a decisão, olha, este instituto existe para propiciar às pessoas que se encontram no estado civil de viuvez o mínimo existencial para a sua sobrevivência digna, desde que não tenha patrimônio suficiente para a sua sobrevivência. E, neste caso, há uma dissonância. Por quê? Porque ela já estava de posse de patrimônio que lhe dava uma questão de sobrevivência digna desde a separação de corpos, que foi ajuizada à época, ainda com o falecido vivo. Nesse sentido, seria um contrassenso ou haveria um enriquecimento sem causa em face dos herdeiros, pois eles, além de não estarem na posse, a viúva estaria com parte do patrimônio atribuído à sua pessoa por ocasião da separação de corpos e usufruindo de parte do quinhão hereditário das pessoas dos mesmos. Então, nesse sentido, foi negado provimento ao recurso, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. É o que tínhamos. Muito obrigada e até mais.
Obrigado, professora. É isso mesmo, né? Nós, em matéria de sucessões, aplicamos a lei que vigia a época. E esse entendimento realmente é bem interessante. Muito obrigado, até a próxima. Foi noticiado esses dias que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 11 estados americanos estão processando o Google, né, por práticas ilegais para manter o monopólio. Esse é um caso muito interessante que afeta todos nós, porque o Google, na verdade, é uma referência, né? E o professor Senise, ele fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos para poder se inteirar melhor e passar para nós o que efetivamente está acontecendo para que nós entendamos o tamanho da encrenca, né? O tamanho do problema que está sendo alegado pelo Ministério da Justiça americano e esses 11 estados. Então, professor Senise, seja muito bem-vindo. O que o senhor tem para nós? Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, tudo bem? Dou as boas-vindas aos amigos do Jornal Neljus e a todos os ouvintes. E realmente é uma situação bastante comprometedora, esta investigação que foi promovida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em 20 de outubro, o Departamento de Justiça, por meio da Procuradoria-Geral, que foi acompanhada, inclusive, por procuradores de 11 estados que integram a Federação Norte-Americana, como Arkansas, Carolina do Sul, a Flórida, a Geórgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana e Texas, acabaram ajuizando uma ação civil antitruste contra o Google por manter ilegalmente um monopólio em serviços gerais de busca e publicidade em buscas, o que constituiria violação à seção segunda do Sherman Act. O Sherman Act, para aqueles que não sabem, é a primeira lei contra a concorrência desleal do mundo. Foi o primeiro ato de intervenção que os Estados Unidos acabaram fazendo, antecedendo até mesmo a estados tipicamente defensores de questões sociais como a França ou como a Alemanha, em 1870. Estamos falando de uma lei, então, que é do século XIX, que até hoje está em vigor, e cuja seção 2, que inspirou a Procuradoria-Geral do Departamento de Justiça a tomar esta atitude contra o Google, diz o seguinte: ela torna ilegal para qualquer pessoa monopolizar ou tentar monopolizar, ou ainda combinar ou conspirar com qualquer outra pessoa ou pessoas a fim de monopolizar qualquer parte do comércio ou comércio entre vários estados, ou ainda com nações estrangeiras. Esta seção segunda estabelece 3 crimes, comumente denominados crimes de monopolização, tentativa de monopolização ou conspiração para monopolizar. Embora este relatório, a maior parte do debate jurídico e econômico, se concentre especificamente nas 2 formas de monopolização, a aquisição do monopólio e a manutenção do monopólio, grande parte dessa discussão se aplica também a outras situações que não têm diretamente relação com o caso Google. Bem, durante anos, houve preocupações muito grandes manifestadas, tanto por cientistas políticos como por analistas jurídicos e mesmo integrantes dos 2 grandes partidos dos Estados Unidos, os republicanos e democratas, a respeito das práticas e negócios que levaram a grandes concentrações de poder econômico na nossa economia contemporânea online, que é a economia da sociedade da informação. A partir dessas preocupações, houve inclusive uma audiência realizada no Senado norte-americano em janeiro de 2019, e a partir dela, o procurador-geral William P. Barr se comprometeu a examinar os impactos que a alegada concentração dos mercados da tecnologia pode ter na concorrência livre, justa e aberta. Professor, o que está efetivamente acontecendo nesse caso? O que acabou acontecendo é que o procurador-geral, cumprindo a fez perante o Senado em janeiro de 2019, acabou transformando este caso numa prioridade do seu departamento. E acabou também envolvendo outras procuradorias estaduais, obtendo delas um auxílio muito importante.
Inclusive, um subprocurador-geral, o doutor Alexo Pugliar, da divisão antitrust, e vários funcionários que trabalham na divisão antitrust trabalharam incansavelmente, revendo cada ato realizado na plataforma online da forma mais ampla possível. Então, houve realmente um estudo aprofundado, não foi algo simplesmente relacionado a uma visão eventualmente preconceituosa ou não, para que a medida fosse tomada. Em julho do ano passado, o Departamento de Justiça, inclusive, anunciou uma revisão das plataformas online líderes de mercado. Já havia, então, uma investigação aprofundada com relação às chamadas Big Techs, dentre elas o Google, com o objetivo de avaliar as condições competitivas do mercado online de forma objetiva e justa, para garantir que os americanos tivessem o acesso a mercados livres, nos quais as empresas competissem pelos méritos, e não por oligopolização ou por monopolização, para fornecer os serviços que os usuários realmente desejam. Uma das plataformas online investigadas de forma mais próxima foi o Google, porém não foi a única, como eu falei há pouco. Várias outras, como o Amazon, como Facebook, também estão sendo analisadas. Grandes empresas de tecnologia, como a Apple, também têm sido alvo de críticas com relação a toda essa situação. O Google, gigante da publicidade em buscas, alcançou algum sucesso em seus primeiros anos e acabou se transformando nesse grande gigante que é hoje. A denúncia antitrust apresentada, no entanto, explica que essa empresa teria mantido o monopólio desse poder de pesquisas e de publicidades em instrumentos de pesquisas por meio de práticas excludentes da concorrência, como, por exemplo, obter a exclusividade para ser a plataforma de pesquisas em determinados tipos de smartphones ou em determinados tipos de computadores. As acusações antitrust foram levantadas inúmeras vezes por observadores a pedido da Procuradoria-Geral e por aqueles que se sentiam injustiçados e que acabavam efetuando reclamações que chegavam ao conhecimento do Departamento de Justiça. E o Departamento de Justiça acaba, então, acusando o Google atualmente justamente pelo abuso de poder no exercício da sua atividade econômica, que levaria a uma monopolização e a fragilização da competitividade no mercado online. Na próxima oportunidade, Cabezon, vamos conversar sobre a situação que as Big Techs estão enfrentando ainda nos Estados Unidos, na União Europa, bem aqui no Brasil. Tá bem? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Ok, professor. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto na próxima edição, porque temos ainda outros desdobramentos para serem explorados e informar a todos, né, o que isso abrange efetivamente. Muito obrigado. Voltando para as terras brasileiras, o STJ analisa a possibilidade de se condenar alguém apenas com o reconhecimento ocorrido por meio de fotografia. Para comentar essa questão, convido então o professor Eurobento Maciel. Salve, salve, professor. Olá, professor Cabeçon. Olá, demais amigos do Jornal Lendo Jus. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E hoje trago aqui ao nosso debate um tema muito importante, relacionado à matéria probatória em processo penal. Recentemente, o STJ, ao julgar o habeas corpus 598-886, analisou a questão relacionada às formalidades do reconhecimento pessoal e fotográfico, quando realizado no curso da instrução probatória penal. Só para termos uma ideia da relevância dessa decisão, cumpre-me dizer o seguinte: o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece expressamente diversas formalidades que deveriam ser observadas quando alguém fosse levado a reconhecimento pessoal. Ocorre que essas formalidades da nossa lei processual penal, por N razões, seja um puro comodismo da autoridade, seja talvez uma questão também relacionada à estrutura dos fóruns,
a falta de funcionários. Essas formalidades, lamentavelmente, não têm sido seguidas. Isso já há muito tempo. E a jurisprudência pátria, infelizmente, tem admitido essa irregularidade, se é que podemos assim chamar. Apesar dos reclamos dos advogados, esses reconhecimentos pessoais realizados sem as formalidades legais têm sido admitidos e usados para realmente justificar condenações em juízo. E o que o STJ decidiu? Oxalá seja um novo paradigma. Decidiu que as formalidades do artigo 226, elas devem ser seguidas, sob pena de nulidade do reconhecimento, sob pena de inviabilizar uma condenação com esteio apenas num reconhecimento realizado sem as devidas formalidades. Isso realmente é um avanço, é sim uma mudança em tudo o que tem sido feito durante a instrução criminal já há muito tempo. Espero que essa decisão do STJ altere esse antigo costume e realmente passe a ser adotada como regra pelos juízes de direito e autoridades policiais sempre que alguém for submetido a reconhecimento pessoal. Muito obrigado. Professor Euro, muito obrigado, viu? Um grande abraço. E agora uma notícia no mundo dos negócios, mundo das recuperações judiciais e falências. Nós tivemos um entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que as astreintes em ação trabalhista, o que seria ali multas, né? Elas devem ser consideradas como crédito quirografário em ações de recuperação judicial. Para quem milita nessa área, esse é um entendimento interessante de ser abordado e por essa razão nós convidamos o professor Gustavo Lacerda para que possa tecer então os comentários sobre esse assunto. Pois é, meu caro amigo professor Cabezon. Ao debater a natureza do crédito decorrente da aplicação de uma astrente no âmbito de uma reclamação trabalhista, nós estamos, na verdade, discutindo quais direitos podem ser considerados trabalhistas na ótica da recuperação judicial e do direito das empresas em crise de forma geral. O ponto de partida para essa investigação deve ser o próprio artigo 41, inciso 1 da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação e Falência. Nele se incluem na classe 1 os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho. Se nós considerarmos que as multas diárias aplicadas em ação trabalhista se enquadram aqui, elas vão receber o tratamento correspondente. Caso contrário, elas se enquadrarão na classe 3, dos quirografários, submetendo-se ao seu regime jurídico. Isso seria pior para o titular dessa dívida, porque a proteção do artigo 54 não alcançaria essa quantia. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça acabou de decidir que o crédito decorrente dessas astrentes não se encaixa na classe 1, porque não se confunde com verbas trabalhistas buscadas na demanda, né? Não tem natureza indenizatória nem alimentar, e sim de sanção pecuniária de natureza processual. Para o ministro relator, inclusive, manter esse crédito na classe 1 poderia violar a par conditio creditorum, ou seja, o tratamento igualitário dos credores. Dessa forma, o STJ entendeu o oposto do que o TJSP tinha entendido, né, identificando a natureza indenizatória no montante em questão. Essa é uma controvérsia difícil de resolver que comporta diferentes e legítimas interpretações. É importante notar, no entanto, que é mais um julgado que se insere em um crescente e preocupante movimento de leituras desfavoráveis aos credores trabalhistas no âmbito da recuperação judicial. De todo modo, não se trata de uma posição vinculante nem definitiva do STJ, então nós precisamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Professor Guga, muito obrigado por suas explicações. Um abraço e até a próxima. E na polêmica da vacinação, tudo caminha para que o Supremo Tribunal Federal dê efetivamente a última palavra sobre vacinação obrigatória. Convido aqui a professora Ana Cláudia para poder comentar esse assunto espinhoso. Pois é, Cabezon, tudo bem? A questão é complicada. A questão, ela envolve uma discussão que ela perspassa entre o direito individual e o direito coletivo. Não é uma questão atual,
não é uma questão que está surgindo agora por conta da epidemia causada pelo SARS-CoV-2, do Covid, que é uma pandemia mundial, mas isso já foi discutido em 1904, considerada como a revolta das vacinas, por conta da varíola. Graças à vacina contra a varíola, nós pudemos, na década de 70, erradicar os casos no Brasil e na década de 80 no mundo. Então, o que se discute é exatamente este, é a questão do direito individual e o direito coletivo. Porque ao momento que eu faço uma opção de um direito constitucionalmente garantido, devo me submeter ou não a um tratamento, uma vacinação, seria uma opção plenamente passível de ser aceita se essa minha opção não colocasse em risco a vida de outras pessoas que eu sequer conheço e de toda a coletividade. Nós temos essa questão da Covid, é uma coisa muito útil para a gente pensar e refletir, porque a gente não pode garantir que esta vacinação será eficaz, que ela será absoluta, mas seria uma forma de você prevenir que, caso a pessoa, por exemplo, pegue a doença, se ela não pode pegar de uma forma mais tênue. Nós não podemos também imaginar que a gente pode manter essas pessoas de grupo de risco isoladas a vida inteira, até porque não são necessariamente somente essas pessoas que estão sendo infectadas. Nós temos casos de jovens saudáveis, crianças, né, que morrem, e de pessoas idosas, cardiopatas, que sobrevivem. Então, a questão ela é muito mais importante para ser analisada, ponderada. E também a gente volta aqui a falar sobre as prioridades de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Essa prioridade absoluta no tratamento médico, essa prioridade absoluta de campanhas de saúde pública, essa prioridade absoluta para que ela tenha um desenvolvimento sadio com vida. E os pais, até que ponto esses pais, por uma questão pessoal, individual, seja religiosa, seja por motivo de alimentação, de ideologia de vida, podem optar em expor a saúde dos seus filhos e, consequentemente, dos outros a um risco. Então, essa questão hoje está no STF, com repercussão geral, e ela vai ter que ser analisada. E o ministro Barroso diz que ela tem que ser analisada sobre o aspecto social, que leva em consideração as políticas de vacinação, o aspecto político, reconhecimento, né, desses movimentos anti-vacina que estão crescendo no mundo e no Brasil, e qual é como lidar, né, juridicamente com esta questão, que não é simples, e, acima de tudo, sobre o aspecto jurídico, para discutir exatamente essa ponderação de interesses e de princípios constitucionais, né, que vença o bom senso e que vença a melhor forma da gente evitar a progressão dessa pandemia. Tá? Espero ter ajudado. Boa sorte para todos nós. Com certeza ajudou, professora. É importante só salientar algumas coisas, tá? Não se trata de opção de tratamento médico. Quando nós estamos falando de vacinação, e nós temos o calendário de vacinação obrigatório, nós estamos falando de medidas sanitárias, tá, para controle de doenças que se colocaram, doenças que existem e cujo resultado das vacinas são cientificamente comprovados, né? O problema é hoje nós queremos colocarmos ou não, e aí essa é uma outra discussão, tá? Uma vacina que não tem comprovação científica. Mas uma vez havendo comprovação científica, né, nós temos que estudar depois caso a caso. Esse sempre foi o entendimento. Por quê? Porque pode ser que a vacina realmente funcione, mas para aquela pessoa isso traga algum tipo de malefício, tá? O problema é que com o passar dos anos, né, e com a continuidade da vacinação das pessoas, algumas optaram em não mais se vacinar. E doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo, né, elas começaram a voltar. Porque as pessoas falam, eu não quero injetar no meu corpo, né, um vírus para poder praticar, para poder ter anticorpos, né? Então, nós temos que lembrar que, como a professora muito bem disse, na medida em que eu não me vacino, eu me torno um vetor de contágio alheio. Eu sou uma pessoa capaz de contaminar a outra,
né? Então, eu não posso partir do pressuposto de que todo mundo vacinando, se eu não me vacinar não vai dar nada. Não, até porque se isso efetivamente for entendido como obrigatório, as próprias escolas vão exigir ali as carteiras de vacinação para poder ver se a pessoa pode ou não comparecer à escola, para comparecer à faculdade, pode ser exigido eventualmente isso. E como nós temos hoje, né, se há um método alternativo eficaz, tá? Então ele pode ser submetido ao judiciário com a devida comprovação e ser solicitado ali uma permissão para não se submeter a essa vacinação obrigatória. Mas isso são situações casuísticas. E, pelo que me parece, a decisão deve caminhar nesse sentido, analisando, né, se nós temos que abrir mão desse social, ou seja, da preservação da vida na sociedade, para uma extrema liberdade individual, ou seja, há um conflito de princípios constitucionais. Espero que aconteça realmente o que for melhor para todos nós, né? Um grande abraço, professora, excelente matéria. Uma matéria agora de direito penal. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ela altera o entendimento e anula a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Para poder explicar essa situação, o que isso enseja na prática, nós convidamos aqui a professora Juliana Vieira Saravia de Medeiros para poder fazer suas explanações sobre o tema. Professora Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, Cabezon, que honra estar aqui no Jornal Neojus dessa semana, comentando essa interessante decisão da 5ª turma do STJ. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, a famosa Lei Anticrime, houve uma alteração importantíssima na sistemática da prisão preventiva. Antes da lei, era possível que o juiz decretasse a preventiva de ofício. E após a vigência da lei, o artigo 311 condiciona o juiz ao pedido do promotor de justiça ou do delegado de polícia. Não poderá mais decretar de ofício. E, de acordo com a 5ª turma do STJ, tal filosofia deve ser mantida, inclusive, no que diz respeito ao momento da conversão da prisão em flagrante e em preventiva. Embora o artigo 310 do Código de Processo Penal não faça referência à necessidade da representação do promotor de justiça ou do requerimento do delegado de polícia no sentido da conversão, segundo o STJ, esses pedidos são indispensáveis, não sendo mais possível a decretação de ofício. Vale aqui lembrar que esse posicionamento é inédito, pois a própria 5ª turma já havia se manifestado sobre a dispensabilidade de tais pedidos. E agora, no sentido de preservar o sistema acusatório no Código de Processo Penal, também condiciona na conversão da prisão em flagrante em preventiva a tais pedidos. Então, esta é a dica da semana de processo penal. Até mais, Cabezon. Obrigado, professora. E vamos agora, então, para o Momento Cultural com o nosso professor José Augusto Altran. É contigo, Altran. As dicas culturais dessa semana ficam por conta da reabertura de alguns equipamentos públicos aqui na cidade de São Paulo. O primeiro deles são os parques, que vão, a partir desse sábado, estarem abertos das 6 às 18 horas para atividades individuais. As atividades coletivas, como aulas, salas de leitura e brinquedotecas, vão continuar fechadas. Alguns dos parques vão ter inclusive cabine de desinfecção, sempre mantendo, claro, as condições de cuidados durante a pandemia, distanciamentos, de máscara, álcool em gel. Outro equipamento que vai estar à disposição são os cinemas. Os cinemas vão estar abertos com 60% da sua capacidade, com limitação de assentos, com distanciamento, a não ser para casais
que aí vão poder comprar ingressos e sentar lado a lado, para poder namorar um pouquinho. Outro evento que vai estar acontecendo em São Paulo é a exposição na Pinacoteca dos Gêmeos. Né? Desde março, essa exposição deveria ter acontecido, com mais de 1.000 fotos, desenhos, peças. E aí você vai ser recebido por um bonecão de alguns metros, bem a característica dos grafites e da arte desses dois irmãos, ok? Então, até boa diversão. Quero agradecer a todos vocês pela companhia, pelo prestígio, pela audiência, pedir para que não deixem de se comunicar conosco, pedir pautas, enfim, encaminhar matérias que seriam interessantes de nós comentarmos. Agradeço imensamente ao Neljus e a todo esse corpo maravilhoso de professores que se voluntariam nesse projeto. Um grande abraço a todos e até a próxima.